Olá, muito boa tarde. Há 50 anos, precisamente no dia 7 de novembro, Dom António Marto era ordenado sacerdote em Roma, fruto de circunstâncias que, na altura, assim levaram a que a ordenação acontecesse em Roma. E hoje, 50 anos depois, queremos recordar não só esse momento, mas, sobretudo, o perfil de sacerdote que, ao longo da sua vida, como académico, como bispo, Dom António Marto foi criando. Dom António, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7 e parabéns desde já pelos 50 anos de sacerdócio. Íamos nesta conversa ao longo do programa a esse perfil de padre que foi criando, que foi idealizando. Desde logo, quando estava na sua aldeia, em Chaves, e quando o seu pai queria que fosse militar e a sua mãe advogado, e o menino Toninho já pregava na varanda, não é? Que ideia tinha na altura de padre o Dom António? Então, eu sou oriundo de uma aldeia serrana, de Trás-os-Montes, e conservo naturalmente as raízes telúricas e as recordações da infância num tempo muito diferente do atual. Era uma aldeia predominantemente católica, em que o ritmo da vida era marcado ainda pelo campanário, em que as grandes celebrações eram as celebrações religiosas. Eu morava também perto da casa paroquial, era assíduo às celebrações. Na altura, o pároco ensinou-me o latim para poder responder tentar respostas na Eucaristia. E, enfim, como ele era amigo, próximo, quer de mim, quer da minha família, ficava encantado pela maneira como ele se relacionava com as pessoas, pela beleza da liturgia. Era uma beleza externa, mas, enfim, tínhamos sempre aquela noção de que era Deus, que estava presente, recordo bem. De maneira que, interiormente, fui elaborando esta ideia e este ideal de ser padre como ele, também. E foi isso que o levou para o seminário? E foi isso que me levou para o seminário, e com o encanto também que tinha por Jesus, pela figura de Jesus, que se aprendia na catequese, não como hoje, mas de qualquer modo ficava sempre um encanto pelo mistério de Deus e da figura de Jesus. Foi tudo isso apesar, enfim, pelo menos do pouco entusiasmo familiar, pela ideia de ir para o seminário? Quando de facto revelei esta minha intenção, depois de ter terminado o quarto ano da escola primária, meu pai ficou surpreendido porque eu nunca tinha dito a ninguém. E, inicialmente começou por apresentar as suas reservas, que era muito novo, que era melhor estudar fora, no liceu, e depois mais tarde decidiria. Gostaria muito que eu fosse para os pupilos do Exército. E eu respondi assim: bom, se não me deixar ir para o seminário, então também não vou estar para lado nenhum. E meu pai contava isso e dizia que pediu conselho aos amigos dele, que lhe disseram: deixa ir o rapaz e depois ele decidirá quando estiver em idade mais madura. E assim foi também, de maneira que entrei no seminário com 10 anos, acompanhado pelo meu pai, com a mala e com o enxoval que então se exigia. Meu pai deixou-me lá no seminário e naquela altura não havia visitas frequentes, até porque não era tão fácil a mobilidade como nos tempos de hoje. Recebia uma visita em cada trimestre, meu pai ia lá ler como é que eu estava, e depois, enfim, tinha as férias, naturalmente, as férias do Natal, a Páscoa e as férias grandes. E, enfim, gostava de ser seminarista, até porque as pessoas da aldeia consideravam o seminarista, davam uma certa atenção ao menino seminarista. Acredito que estas reservas por parte do seu pai e familiares também tivessem na sua origem o facto de 2 irmãos terem falecido muito cedo, não é? É natural. Isso ele nunca só me disse mais tarde. Ele não gostava muito de falar da morte dos meus irmãos, porque ambos eles morreram por acidente e, portanto, era algo doloroso para ele. Mas uma vez contou-me essas histórias, mas sem dizer que seria essa a razão das reservas que ele punha. De qualquer modo,
quando eu ia crescendo, fui conhecendo outros padres no seminário. Eram padres jovens que tinham acabado de se formar e de ser ordenados e, por conseguinte, exerciam a função de prefeitos com muita jovialidade. No seminário vivia-se uma boa camaradagem também, embora fosse uma disciplina bastante férrea, mas era uma camaradagem. Em Vila Real e depois no Porto? E depois no Porto, sim. Vila Real mais ainda durante todo o tempo do seminário menor e alguns anos do seminário maior, e depois fui terminar ao Porto em 1968, não é? É nessa ocasião que tem que esperar 2 anos para ser ordenado, não é? E decide essa experiência fabril, a experiência dos operários. Sim. Marcou também na sua formação? Bom, vamos lá ver. Eu, aos 18 anos tomei a decisão de ser padre de São Madura. Ah, bom. Eu gostava de sublinhar isso. Não foi aos 10, não é? Não foi assim, foi aos 18, enfim, com os sobressaltos que uma vocação conhece, até porque quando via sair os amigos também me apetecia sair com eles. Mas depois veio um diretor espiritual, um jesuíta, muito bom, que nos ajudou a conhecer verdadeiramente Jesus nos Evangelhos e nos ajudava no discernimento espiritual. Isso eu nunca esqueço. Chamava-se Padre Norberto Martins, recordo, porque foi ele, de facto, aquele que me ajudou a tomar a decisão final e amadurecida. Depois, então fui para o Porto, o bispo de então, Sr. António Cardoso Cunha, que recordo com muita saudade, um homem que tinha acabado de estar presente no concílio, em todas as sessões do concílio, era formado em História e era um homem que tinha uma visão, ao longe, claro e evidente. E o concílio tinha terminado em 1965 e ele, em 1968, decidiu que era insustentável ter um seminário maior na diocese, quer não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista formativo, porque eram poucos alunos e muito mais os professores, e por conseguinte decidiu que iriam os alunos de teologia iriam estudar para outro seminário onde pudessem ser recebidos, e chamou os professores e os prefeitos da casa e pôs-lhes o problema à consideração, dizendo: está decidido que termina o seminário maior aqui na diocese e eles irão estudar para fora. Agora deu a escolher ou Lamego ou Porto, e os superiores escolheram então o Porto. E ele respondeu, isto foi-me contado por ele, ele respondeu: o coração pedia para Lamego, porque era natural da diocese de Lamego, mas a razão pede para o Porto, vão para o Porto. E foi assim que fui para o Porto. E fui para o Porto com uma grande ânsia de abrir horizontes, e foi isso que fui encontrar. Um seminário onde nos educavam para a liberdade e para a responsabilidade. Um seminário onde nos ajudavam à maturidade humana, à maturidade da fé e à maturidade da vocação pastoral. De maneira que tive um reitor excelente, que morreu cedo com um tumor cerebral, um diretor espiritual também muito aberto, que vinha da Ação Católica, vinha dos movimentos da Ação Católica, e que nos pôs em contacto exatamente com os movimentos da Ação Católica. Era professor de apostolados leigos e de doutrina social da Igreja. Por assim, abriu-nos horizonte para o mundo, para o diálogo com o mundo, pôs-nos a estudar a Constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Para mim foram tudo novidades. E novidades entusiasmantes. E novidades entusiasmantes. E foi então dentro deste clima que surgiu assim muito naturalmente esta ideia, pela primeira vez, não é, em vez de estagiar numa paróquia, fazer o estágio num ambiente, um ambiente operário. Na altura era muito conhecida a experiência dos padres operários. Mas é que fui para conhecer o mundo operário e como depois testemunhar também o Evangelho e a doutrina social da Igreja no meio operário. E que contributo teve essa experiência também no seu percurso formativo? Essa experiência, pois, abriu-me aos problemas do mundo, quer dizer,
que não era só resultado de um estudo, mas era um resultado de uma vivência, de uma experiência concreta, de quem trabalha, tenha de se levantar de manhã cedo e chegar à fábrica, vestir o fato de operário, o fato de trabalho, e trabalhar diante de uma máquina com outros. Inicialmente ninguém sabia que éramos seminaristas, fomos 3. Experimentar a dificuldade em encontrar trabalho, porque na altura a gente bateu a várias portas de várias fábricas e a primeira pergunta era se já tinham feito o serviço militar, porque, para não interromper depois o percurso de trabalho. Nós não queríamos dizer que éramos seminaristas, dizíamos que não e fechavam-nos logo a porta, até que depois, na última, tivemos de dizer quem éramos e o que pretendíamos, e então abriram-nos a porta com toda a hospitalidade, assim. Portanto, foi então a paixão pelo diálogo entre o Evangelho, a fé e a Igreja e o mundo moderno e os problemas concretos. Tudo na onda da renovação do Concílio. Na onda da renovação do Concílio, portanto, tudo cheio de entusiasmo nesse tempo. Chegou muito de seguida esse desafio também de estudar em Roma. E depois estava combinado com o bispo que iria fazer estágio diaconal na paróquia da Régua. E também ia com todo o gosto, já estava tudo previsto e combinado. Só que à última da hora o bispo resolveu dar a volta e mandar-me estudar para Roma. Ainda pedi para pensar e isso tudo, mas os meus conselheiros, padres do seminário, disseram que aceitasse, que era uma missão que a Igreja me confiava e que a Igreja precisava de gente preparada. E nesse aspecto tenho de prestar homenagem a esse grande bispo que mandou estudar muitos padres em várias universidades, em Paris, em Toulouse, em Louvain, na Alemanha, em Roma, e quando terminou o seu governo da diocese, confidenciou-me: viste que mandei estudar um dos padres, não foram mais porque não quiseram. Sabes porquê? Porque vêm aí tempos difíceis e a Igreja precisa ter gente muito bem preparada para isso. Estava a pensar nos anos de hoje? Estava a pensar, porventura, não imaginava os anos de hoje. Agora, imaginava, assim, todo um processo de mudanças, não é? Nós estamos a assistir a uma mudança de época, mas a seguir ao Concílio foi também uma grande transformação cultural e cheia de mudanças rápidas. Aliás, a própria Constituição sobre a Igreja fala disso, das mudanças vertiginosas a que o mundo assiste e às quais a Igreja deve responder. Eram diferentes das de hoje, mas era também uma grande mudança. Neste dia 7 de novembro, temos de recordar o 7 de novembro de 1971. Sim. Enfim, o episódio conhecemos-lo, já o contou, mas pedia para partilhar novamente connosco. Em que circunstâncias é que, de facto, é ordenado em Roma por Dom António Ribeiro? A circunstância foi um qui pro quo, um equívoco, quer dizer, na altura não havia os telemóveis, nem o telefone, assim, muito usual. Mas estava combinado entre mim e o bispo, a ordenação ser em setembro. Em Vila Real? Em Vila Real. Só que o bispo esqueceu-se de pôr na agenda e no mês de setembro foi de férias para a Alemanha. Ninguém sabia onde estava. De maneira que só depois veio em outubro. E claro, eu não ia à última hora andar a preparar uma ordenação em missa nova. De maneira que em outubro tinha de ir para Roma e fui para Roma e ele disse: pronto, ordenas-te em Roma. Foi na ocasião em que havia o sínodo dos bispos, estava lá o cardeal António Ribeiro e aproveitei essa ocasião, fui ordenado então na capela do Colégio Português e vim encontrar aqui alguns padres, aqui na diocese, que na altura estavam a estudar em Roma e que já eram padres e me impuseram as mãos no dia da ordenação sacerdotal. E queria recordar nesse dia uma frase que o seu pai lhe disse sobre a paixão pelos pobres. E não te suba o poder à cabeça, não é? Isto para perguntar, nessa circunstância da ordenação sacerdotal, pensava ser padre para quê?
Eu quando era seminarista, pensava ser pároco e pensava trabalhar com a juventude, era o meu gosto. Eu tinha trabalhado com a Ação Católica, no Movimento da Ação Católica, com a ACR, a Ação Católica Rural, com a LOC, conheci também a JOC, embora trabalhasse menos, e havia um movimento católico de estudantes que depois vinha retomar mais tarde. Porque o meu sonho era ir para uma paróquia e trabalhar com a juventude. O sonho não se realizou, foi o bispo que em nome da Igreja pediu uma especialização em teologia. Depois já sabia mais ou menos como esperava, porque a certa altura o bispo disse-me que eu queria para o Porto, como educador no seminário maior do Porto, acompanhando os seminaristas da Diocese de Vila Real, e professor na altura no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas. Já sabia isso. Mas quando vim de férias, portanto, fizemos uma celebração familiar somente. E meu pai um dia disse-me, assim, olha, meu filho, pronto, tu agora és padre, para mim não há problema nenhum, só te quero pedir uma coisa, lembra-te sempre que vens de uma família humilde, que não te suba o poder à cabeça e trata sempre bem os pobres e os humildes. E eu isso nunca esqueci na vida. Quer dizer, foi uma marca que eu recordei sempre, recordo praticamente todos os dias, sem fazer grande esforço. Não é que o meu pai também foi educador e formador de um pastor. E perguntava-lhe que pertinência vê nessas palavras, pensando até no que é ser padre, no que deve ser o ser padre. E, portanto, um padre, pois, naturalmente, em primeiro lugar, tem de ser um homem de relação, até diria, um homem de relações, de relação com Deus. As pessoas gostam de um padre muito próximo, mas gostam de saber que é um homem de fé, hein? E que é diferente também. Mas depois tem de ser um homem de relações próximas de todos. Esta proximidade que é feita de acolhimento, de acolhimento, de atenção a cada um, de escuta, de partilha das alegrias e sofrimentos, porque um padre, enfim, pode saber muito, ter uma grande formação em teologia, em filosofia, em sociologia, saber explicar muito bem as coisas, fazer até grandes sermões. Mas se não tem a proximidade, esta proximidade com o seu povo, com as pessoas, falta-lhe algo, não? Falta-lhe algo, quer dizer, e não serve. E o que é que lhe falta? Falta-lhe a língua, falta-lhe o poder de falar, não. Falta-lhe o coração. Falta-lhe o coração, quer dizer, falta-lhe humanidade. Portanto, o padre tem de ser humano. Eu dizia sempre aos meus estudantes, alunos, não é, do seminário, quando eu terminava o curso, dizia-lhes, bom, quando fores nomeados párocos, as primeiras cartas credenciais com que vos apresentais ao povo será a vossa relação humana. O resto virá por acréscimo. E foi isso que o seu pai, desde cedo, também quis dizer. Me aconselhou. E depois, esta preferência, aquilo que chamamos depois a opção preferencial pelos pobres. Aquilo que o Papa Francisco hoje diz, uma igreja em saída às periferias. Na altura a gente não usava esta expressão, nem o meu pai a sabia. Mas hoje concretiza-me deste modo. Sair às periferias, sair ao encontro daqueles que estão mais sós, mais abandonados, mais necessitados. Portanto, é isso, os humildes e os pobres. Seguiram-se 7 anos em Roma, um doutoramento, um olhar para a fé de forma muito racional, que alterou esta concepção do ser padre ou não? Quer dizer, a formação em teologia é uma coisa muito bela, muito profunda, porque ajuda a aprofundar realidades profundas da fé, a conhecer também o coração humano, a alma humana. Não era uma teologia, digamos assim, abstrata, porque quando eu estudei teologia,
no concílio era a chamada teologia escolástica, que era de facto abstrata, parecia um esqueleto, ao qual faltava a carne, a carne viva. Na universidade não, já era uma teologia renovada, com atenção, como dizia o Papa Paulo VI, quando terminou o concílio, a pastoral do concílio é a pastoral do bom samaritano. Quem se aproxima do homem ferido à beira do caminho e cuida das suas feridas. Então, no caso de Dom António, várias vezes admitiu esse racionalismo que podia habitar. Portanto, esse racionalismo foi, é verdade, a predominante era racionalista, porque era a compreensão racional da fé. Mas depois, quando vim e regressei, eu nunca deixei o aspecto do exercício pastoral do ministério. Apesar de ser professor, não é? Era professor, era educador, era foram 24 anos, seminário, sim, mas procurei sempre estar ligado a uma paróquia. E as duas primeiras paróquias a que estive ligado eram paróquias pobres, dos pobres. Era a paróquia de Miragaia, e depois a seguir a paróquia da Sé, depois, enfim, foi para outras paróquias, já eram mais urbanas no sentido de mais ricas, isso. Foi depois a paróquia do Marquês, a paróquia de Matosinhos, mas em todas elas aprendi a ser pastor. Mesmo, por exemplo, recordo-me que havia a missa das crianças na paróquia da Sé. A primeira vez que o pároco me pediu para presidir a essa celebração, eu disse, mas eu não sei falar às crianças. E ele ajudou-me. Depois fazia sempre umas reuniões com ele para saber como é que havia de começar, para estabelecer diálogo com as crianças, e veio daí, enfim, esta relação particular com as crianças. Também com as expressões que usa aqui no Santuário de Fátima. Sim, os pequenitos e as pequenitas. Sim, isso depois foi acrescentado, na altura não usava isso. Depois, quer dizer, essa frase resultou desta experiência. Eu via as crianças nas celebrações com os adultos. As nossas celebrações estão praticamente para adultos. E pensava comigo, o que é que estas crianças levam daqui? Ninguém lhes dirige uma palavra, uma saudação, devem ser daqui desiludidas, como quem diz, ninguém nos liga. Então passei a fazer essa saudação, e às vezes uma frasezinha só, para elas, enfim, levarem consigo algo e saberem que alguém as considera. E isso é importante, porque é uma maneira de estabelecer um laço com a Igreja também e com Jesus. E pronto, isso deixou marca, depois o povo pegou nisso e deixou marca. É emblemático já. Dom António Marto, tenho pena de ter deixado a vida académica? Quer dizer, pois eu gostava muito da vida académica, sentia-me como o peixe na água, verdadeiramente. Gostava de ser professor, gostava de conviver com os alunos. Eu conhecia os alunos de perto, portanto não me fechava no gabinete, quer na Faculdade de Direito, de Teologia, quer na Faculdade de Direito. Tinha uma relação muito fraterna, muito próxima dos alunos, e isso. Era exigente. No Porto, não é? No Porto, sim, pois. Eu era exigente e tinha a fama de exigente, mas ao mesmo tempo era fraterno também e procurava ajudá-los também. De maneira que eu gostava imenso da vida académica em todos esses sentidos, até porque depois puxava pela gente, quer dizer, tinha o aspecto também da investigação, estávamos sempre também a ser desafiados para coisas novas, para estudar temas novos e isso. E, por conseguinte, quando fui chamado para ser bispo, pedi para que me deixassem ao menos 24 horas para pensar, dar uma resposta. E consultei os meus amigos, assim, 2 ou 3 dos melhores amigos, e começaram por me dizer aquilo que a Igreja te pede, está na linha do 5 que deste no sacerdócio. E pronto, assim foi. Mas, para ser sincero, chorei quando deixei a universidade. Não conseguiu despedir-se dos alunos? Não consegui despedir-me dos alunos. Por 3 vezes fiz a tentativa, mas não consegui. Eles bateram palmas e assim ficou. Foi a despedida da última aula. E neste percurso que fazemos sobre o perfil do sacerdócio ao longo de 50 anos,
do sacerdote Dom António Marto. Chegámos a esse momento em que é bispo, auxiliar de Braga, depois de Viseu e agora de Leiria Fátima. Acredito que também pelo contacto com os sacerdotes, pelas necessidades a acudir, o perfil de padre também se foi alterando enquanto era bispo. Sim, foi-se alterando e agora está diante de desafios inéditos. Desafios inéditos, como a Igreja se encontra hoje também, porque está já, como diz o Papa Francisco, e eu repito várias vezes, não se trata só de uma época de mudanças, mas de uma mudança de época, quer dizer, a nível cultural, a nível sociofinanceiro, a nível económico ou financeiro, a nível social, a nível tecnológico, quer dizer, tudo isto está a dar origem a um novo mundo que está a nascer e cujos contornos ainda não estão definidos. E a Igreja Católica está a ser capaz de pensar nesses contornos, sobretudo porque está, de alguma forma, tem diante de si problemas graves para resolver, temos que admitir. Sim, portanto, consegue pensar nessas mudanças? Temos um grande Papa, e um grande Papa, enfim, que veio de outro mundo, num mundo diferente do ocidental, por conseguinte muito sensível a aspectos que o mundo ocidental esquece, porque é um mundo da abundância, o mundo ocidental é um mundo da abundância, e não imagina o que é a pobreza, por exemplo. É um mundo consumista e não imagina que são precisos limites para não pôr em causa quer a dignidade dos pobres, quer o reconhecimento da dignidade de todos, quer a sobrevivência da casa comum. E nós temos um Papa que tem o dom do discernimento, por ser jesuíta, certamente, o dom do discernimento não só ao nível pessoal, mas ao nível comunitário e ao nível global. Nós hoje estamos a viver de uma forma inédita, a globalização, à qual se junta depois a inovação tecnológica, com todos os meios tecnológicos novos que implementam uma nova cultura, porque não se trata só de todo este meio digital, não é todo este mundo digital. Não se trata só de uma técnica de saber tocar os instrumentos, os botões necessários, mas é uma cultura que abre muitas possibilidades, mas também traz grandes riscos, sobretudo hoje é uma mentalidade nossa, o comum, que se espalha, enfim, de pôr a confiança numa espécie de omnipotência dos meios tecnológicos digitais que dessem solução a tudo. E o Evangelho diz, nem só de pão vive o homem, e nós hoje temos de atualizar isso e dizer, nem só de algoritmos vive o homem. Não? Os algoritmos são bons, são necessários para encontrar, enfim, como instrumentos, para encontrar meios ou soluções de ordem técnica, tecnológica, até financeira, mas a dimensão humana é insubstituível. Não? E é preciso mudar as parábolas de Jesus trazendo os algoritmos, a tecnologia, sim, para o ser padre hoje? Naturalmente, sabe, porque eu mesmo vejo, já não tenho a linguagem da juventude hoje. Eles são nativos digitais, têm esta cultura, a cultura quer dizer um modo de ver o mundo, ver a realidade, de se relacionar, das relações, da questão dos valores. Tudo isso hoje cria um clima de incertezas e de inseguranças em que a Igreja vive e precisa de facto de orientação. Ora bem, o nosso Papa tem pelo menos 3 grandes chaves de compreensão do mundo moderno. O nosso mundo hoje, o mundo pós-moderno, chama-se pós-moderno, este mundo novo que está a nascer, é um mundo de muitas desigualdades, divisões, crispações e a chamada guerra aos pedaços, a Terceira Guerra Mundial aos pedaços. É um mundo de feridos e de muitas feridas. Então,
Isto vale para a Igreja e vale para a imagem do Padre. A Igreja, hospital de campanha. O hospital de campanha, a primeira função é acolher os feridos e ajudar a curar as feridas. E por isso define o perfil do padre hoje? Isso define a partida, isso também. Portanto, não é ir com condenações imediatas, com juízos imediatos. Isso é a lógica do poder? Isso é a lógica do poder, do autoritarismo. Portanto, a Igreja hoje tem de saber falar ao mundo de hoje com o modo de Jesus. Não era de condenação e de juízo imediato. Era de acolhimento, de compaixão, de misericórdia. Melhor dito, proximidade, compaixão, ternura, que é uma expressão muito do Papa e que resume também a presença da Igreja no mundo de hoje e o perfil do Padre também. E esse é um aspecto. Já agora o outro. Sim. O outro que é o da casa comum. O aspecto da ecologia integral, que agora está em cima da mesa, em que os países que mais poluem o mundo e mais põem em causa a sobrevivência da nossa humanidade, que é a sobrevivência da humanidade, do planeta Terra, é também da própria humanidade, são aqueles que menos se querem empenhar na diminuição ou na alteração da diminuição do carbono, não é? Que põe em causa as alterações climáticas, tudo isso. E depois o outro aspecto, a fraternidade. A fraternidade, portanto, nós hoje vivemos também no mundo ocidental o relativismo valores que leva a um individualismo exacerbado. Quer dizer, cada um é o criador de si mesmo sem olhar aos outros e, por conseguinte, é o risco da cultura da indiferença, em que a pessoa passa e ou não olha, ou se olha e vê o que está em necessidade, volta a olhar para o lado e diz, não é comigo, cada um que se arranje. Portanto, não basta só o slogan da liberdade e igualdade, mas é preciso a fraternidade, que estende pontes, que lança pontes entre todos. E daí o diálogo, a necessidade do diálogo interreligioso e do diálogo ecuménico, do diálogo, como agora numa recente reunião com todos os representantes das várias religiões irmãs, para fazer povos irmãos. Eu acho que são grandes chaves para interpretar o mundo de hoje. E, de facto, uma missão sacerdotal a construir nessas três linhas, não é, que define. Em todo caso, não se pode esconder um problema que há a resolver, nomeadamente dos abusos, a fragilidade com que o sacerdócio acontece em algumas dioceses. Sim. E esse é um problema a enfrentar sem rodeios. Sim, portanto, são nós hoje, pois, a figura do padre não tem aquele prestígio social que teve antigamente. A Igreja a Igreja não tem aquela força de atração que teve também no regime de cristandade. Portanto, no Ocidente estamos a viver aquilo que, enfim, o Papa Bento, quando era jovem teólogo, em 1969, que ele escreveu um artigo sobre o futuro da Igreja e previa que a Igreja seja feita de minorias, mas de minorias criativas, quer dizer, não são minorias fechadas em si à maneira de seita. É a lógica do fermento, das primeiras Sim, comunidades. do fermento, mas criativas, portanto, têm algo a dizer também, a inspirar para o mundo. Isto vinha a propósito das fragilidades. Exato. E depois, portanto, o clima de secularização que avança no Ocidente e que é sentido também por quem exerce o ministério, sente depois que não tem aquele apoio cultural que tinha e que, por conseguinte, muitas vezes tem medo do momento presente. E esta nova realidade exige também inovação de métodos e de linguagens para chegar às pessoas
e às vezes não temos receitas prontas, então há dois riscos, é o ficar no imobilismo, sempre se fez assim, vamos continuar. Ou então no tradicionalismo da nostalgia do passado, como acontece em algum clero jovem também. Depois, o medo do presente, o medo também, o receio de fazer face a estes desafios, porque, enfim, como não temos receitas prontas, como não encontramos o eco que desejaríamos, uma vez que somos minoria, não estamos habituados a trabalhar em regime de minoria. Nós estamos isso pode levar... Isso pode levar a quê? À desistência ou ao poder? Pode levar à desistência, ou neste sentido, ao desânimo. Dizer assim, para que tanta fadiga, se eu não consigo nada? Para que tanta correria? Para que tantas coisas a fazer, não é? Porque isto exige também depois uma reconfiguração das comunidades cristãs, para que o padre não seja o catalisador de tudo, senão cai tudo sobre ele, sobre os teus ombros, então é uma infinidade de pedidos, é uma infinidade de coisas a fazer, não tem tempo sequer para descansar, não tem tempo para atender pessoalmente e acolher as pessoas, e pode levar a este desânimo que eu dizia, para que tanta fadiga, e não se sentir bem na sua pele, naquilo que anda a fazer e naquilo que vive. Isso é um risco grande. Mas pronto, as comunidades cristãs também têm de sensibilizar para dar o apoio afetivo ao seu padre, isso também é. E depois porque o risco do poder também é real, não é? O risco do poder é real, mas hoje, a não ser quem tenha a ambição do poder, porque Deus me livre de ter a ambição do poder. As pessoas hoje também é assim, nós falta-nos um laicado maduro, responsável, porque agora, por exemplo, o Papa agora abre um caminho novo, que é o modelo sinodal da Igreja. Um modelo sinodal, pois, que exige a participação da corresponsabilidade de todos, segundo a diversidade, enfim, dos carismas, das funções que cada um exerce. Ninguém se substitui a ninguém, mas todos participam. Exige uma maior diversidade de ministérios também. Portanto, uma descentralização, o padre descentrado, que põe o centro da comunidade é Cristo, e uma partilha de ministérios. E por conseguinte, o ministério do padre não é a síntese, é o assambarcamento dos ministérios dos outros, mas é o ministério da síntese, que sabe fazer a comunhão entre todos, que todos os ministérios, serviços, confluam para o bem da comunidade. Agora, isto leva tempo, não vamos pensar que... Não vai ser o sínodo a resolver, não, mas pode vai ajudar. levar tempo. Então, isto já está em germe no Concílio, no Vaticano II. Já lá vão 60 anos depois do Concílio, mais ou menos. E leva tempo. Agora o Papa Francisco está a implementar isto. Isto, como ele diz, é um processo. Inicia-se um processo que depois há de germinar, crescer e dar frutos também. Estamos a terminar, Sr. António, espera continuar a ser sacerdote, nessa tal resposta que procurava, nesse processo também, mas tudo na resposta à cultura de hoje, de mudança que estamos a assistir. É uma paixão que tenho por compreender a cultura de hoje. Tenho pena, já não há certas coisas, pois que às vezes digo ao grupo dos quismandos, quando faço a comparação entre o mundo em que eu nasci e cresci, em que não havia televisão, em que nem havia rádio. Eu vi a primeira vez o rádio aos 13 anos, vi a televisão pela primeira vez aos 15 anos, e era preto e branco, e quando digo isto eles abrem a boca, que fosse uma coisa impossível, inimaginável. Não havia telemóvel, não havia iPad, não havia computador. Quando fiz a tese de doutoramento não havia computador. Perdi tanto tempo. Quando me enganava nas páginas, estava cá a fazer outras novas na máquina de escrever. Bom, então quando comparo esse mundo em que nasci e cresci com este mundo em que eles nascem e crescem, eu tenho a impressão que vim de um planeta longínquo para um novo planeta. Portanto, agora tenho uma paixão. Eu gosto muito
Pronto, eu fui professor de escatologia, da esperança cristã, eu não tenho medo da morte. Irei para o céu com todo o gosto. Acho que será um encontro belíssimo, surpreendente, mas gosto de andar no mundo. Não tenho ressentimento em relação ao mundo. E o mundo deste tempo, que é o nosso, não vamos agora estar a fazer as lamentações do que passou. Eu vivi uma infância feliz, sem ter nada do que há hoje. Foi uma infância feliz, com os outros na rua. Não havia medos de rapto de crianças nem nada. As portas das casas da noite ficavam abertas. Se alguém batia à porta, não se perguntava quem era, dizia sempre. Hoje não é nada disso, mas pronto. Não vamos agora estar a chorar junto aos muros como é? As lamentações. Das lamentações, isso. Junto ao muro das lamentações. Não. Vamos viver este tempo como um desafio, com as novas oportunidades que oferece, sabendo que se assemelha a um parto e, por conseguinte, temos de sofrer as dores de parto até que surja esse mundo mais fraterno, mais justo, em que todos os homens se possam encontrar como irmãos também. E, da minha parte, enfim, não sei quantos anos mais viverei, mas farei o que puder também ao serviço da Igreja e do mundo. Sr. António, agradeço muito esta conversa de memórias e também de olhar para o futuro, também, nessa esperança muito obrigado que sempre afirma. Obrigado também por esta transmissão, por ocasião dos meus 50 anos de sacerdócio, que é um tempo de graça também, de memória e de ação de graças. Ficam também feitas desta forma e parabéns uma vez mais pelos 50 anos de sacerdócio que quisemos recordar neste programa 70 × 7. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.